Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje aqui para falar de um assunto bem importante que é a polaridade molecular. Junto com a geometria molecular e as forças intermoleculares, este assunto aqui pode ajudar a compreender por que as substâncias covalentes elas são tão diversificadas nas suas propriedades, tá certo? Nós já fizemos o estudo da geometria molecular, é importante que você assista para que você possa entender com mais clareza essa aula aqui, tá certo? Bora lá então! Bom, a primeira coisa, para a gente entender isso, eu vou usar um exemplo, né? Eu vou pegar uma molécula específica, que é a molécula do gás hidrogênio. Uma molécula bem simples, estruturalmente, que vai nos permitir criar um conceito de polaridade, ou apolaridade, tá certo? Então vamos lá, pega um átomo de hidrogênio, eu vou usar a teoria da ligação covalente comum para a gente entender. O hidrogênio tem apenas um elétron, um prótonzinho no seu núcleo. Precisamos de outro hidrogênio para promover a ligação e ocorre a aproximação desses dois elementos e aí a gente tem a mágica acontecendo, a ligação covalente, né? O compartilhamento de elétrons é a característica principal desta teoria da ligação covalente e na hora que ocorre essa aproximação e esse compartilhamento, a gente tem algumas forças atraindo, algumas forças repulsando as estruturas dessa partícula. Bom, por exemplo, olha, esse núcleo deste átomo está repulsando-se do outro núcleo que também é positivo. Mas em contrapartida, a gente tem uma atração magnética aqui, porque os elétrons giram, não é? E com espinhos opostos e ocorre uma atração. E também temos uma atração do núcleo de um átomo para com os elétrons, não só o próprio, mas o elétron alheio também. Isso acontece aqui deste lado também com o átomo do lado de cá. Tá certo? Então, neste caso, perceba, esse compartilhamento de elétrons deve ser simétrico. Por quê? Porque os dois núcleos são iguais, os dois átomos são iguais. Então, eles vão puxar, né? A gente chama de eletronegatividade, essa força com que atrai o par de elétron ligado com a mesma intensidade. Esse parzinho de elétrons, então, deve ser simétrico na molécula. E toda vez que isso acontecer, toda vez que ocorrer uma ligação e o par de elétrons for simétrico na molécula, nós chamamos esta ligação de apolar. Então, primeiro ponto importante. O que é uma ligação apolar? Uma ligação apolar é uma ligação em que ocorre quando o compartilhamento de elétrons deixa esse par de elétrons simétrico na molécula. Ah, professor, então sempre que dois átomos iguais fizerem uma ligação, essa ligação vai ser apolar? Sim, o termo apolar, né, usa o prefixo de negação, não, e polar de polos. Não existe uma extremidade ou outra com mais ou menos elétron, com uma densidade eletrônica maior ou menor. Neste caso, por consequência, como essa ligação é apolar e essa estrutura é formada única e exclusivamente por essa ligação, a estrutura como um todo também é apolar. Ou seja, neste caso, a ligação é apolar e a molécula também é apolar. Existem casos em que uma ligação pode ser apolar, mas a molécula pode ser polar. Por quê? Porque pode ser que ocorra várias ligações numa mesma molécula, tá certo? Então, não confunda primeiro o conceito ligação química polar ou apolar. Nós estamos falando de uma ligação cujo par de elétron compartilhado pode ou não estar mais deslocalizado para um ou para o outro átomo. Nós analisamos a ligação exclusivamente. Molécula polar ou apolar. Bom, aí nós estamos vendo o resultado desse conjunto de ligações que pode ou não ocorrer. No caso da molécula de H2, apenas uma ligação, cuja ligação é apolar, portanto, a molécula também não tem polos por consequência, beleza? Bora lá então. Bom, agora dê uma olhadinha no caso do HCl, né? O cloreto de hidrogênio, ou sem água, o ácido clorídrico. Está aqui ele, o parzinho compartilhado, uma ligação covalente, né? Porque nós temos a inexistência de metais, então ocorre o compartilhamento, o hidrogênio precisa de um elétron, o cloro também, compartilha, legal. Depois de compartilhado, nossa ideia é analisar esse parzinho para verificar se ele está ou não deslocalizado. Então, será que nesse caso está deslocalizado? A resposta é sim. O cloro é um elemento muito eletronegativo, né? Um dos mais eletronegativos. Então ele atrai com mais intensidade o parzinho de elétron do que o hidrogênio. Acompanhe. Olha só o cloro atraindo esse parzinho de elétron. E desta forma, pense, o hidrogênio tinha apenas um elétronzinho. Se esse elétronzinho está mais localizado para o cloro, ali no cantinho de cá, onde nós encontramos hidrogênio, nós temos uma densidade mais positiva, porque vai restar praticamente o núcleo do hidrogênio que tem um próton.
Então, desta forma, esta ligação vai gerar uma densidade eletrônica maior aqui e uma densidade eletrônica menor lá. Estou simbolizando isso por um sinalzinho de mais e de menos, mas perceba que eu estou utilizando um símbolo porque isto não é uma carga real, isto não é um íon. Não há a formação de Cl- e de H+ durante esta ligação, beleza? Não é um composto iônico, mas existe uma densidade eletrônica, ou que a gente chama de carga parcial, tá certo? Existe sim, né, um caráter iônico nisso, mas isso não é iônico. Um composto covalente pode apresentar um caráter iônico. Quanto mais acentuada a diferença de eletronegatividade, mais acentuado esse caráter iônico, tá certo? Então há uma densidade, uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Desta forma, e lembre-se também, esse par ele se desloca para o mais eletronegativo, e quanto mais eletronegativo for o átomo, mais polarizado vai ser essa ligação. Então, uma ligação desse tipo, a gente julga como uma ligação polar, ou seja, uma ligação em que há a existência de polos, tá claro? Por consequência, essa molécula também vai ser polar. Por quê? Porque essa molécula é formada por apenas aquela ligação. E a estrutura como um todo tem em uma das suas extremidades uma densidade eletrônica maior, ou seja, um pouquinho mais negativo, e do outro lado um pouquinho mais positivo. Isso é como se fosse, por exemplo, uma pilha que tem os seus polos com cargas opositórias, positiva e negativa, tá certo? Então essa molécula, ela tem polos, ela é polar. Olha só a observaçãozinha. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polarizada será essa ligação. A gente chama de polarizabilidade, essa potencialidade. Então se aqui, por exemplo, fosse o HF, nós teríamos, porque o flúor é mais eletronegativo, uma ligação mais polarizada, ou seja, uma polarizabilidade maior. Por que isso é importante? Porque essas moléculas que possuem cargas parciais, na nossa próxima aula nós vamos estudar especificamente isso, elas devem se atrair mutuamente. Nós chamamos de forças intermoleculares. Isso vai explicar muita coisa para nós, tá certo? Mas daí, né, você pode fazer a seguinte pergunta, né? Professor, mas e se a molécula tiver mais do que 2 átomos, né? Tem como determinar isso? A resposta é sim. Bom, primeiro vamos fazer uma sistematização do que a gente aprendeu até agora. Primeiro, toda substância simples, né, diatômica, o que é uma substância simples? É que é formada pelo mesmo tipo de elemento. Diatômica, 2 átomos, ela é necessariamente apolar. Por que ela é necessariamente apolar? Porque, obviamente, esses átomos puxam, né, os elétrons com a mesma intensidade e esse parzinho de elétron não se desloca, determinando assim a uma estrutura apolar. Olha, existem alguns casos, né, específicos que é preciso mecânica quântica para entender, mas pode acontecer de uma molécula, por exemplo, como o gás oxigênio, ter uma polarizabilidade em função de alguns efeitos quânticos ali, em função de uma teoria, por exemplo, que pode explicar, que é a teoria do orbital molecular. Mas de forma geral, né, se você for questionado, o N2, apolar. Beleza? Uma molécula diatômica, é uma substância simples, então o par de elétron é puxado, ou os pares são puxados de forma simétrica ali, tá? Da mesma forma, toda molécula ou toda substância composta diatômica, 2 átomos diferentes, óbvio, nenhum átomo tem exatamente a mesma eletronegatividade, então eles puxam com intensidades diferentes, por consequência, a molécula é polar. Então, HBr, HF, CO, monóxido de carbono, essas moléculas são polares, tá certo? Mas perceba, nós estamos fazendo esse julgamento única e exclusivamente para moléculas diatômicas. E daí a questão que eu levantei. Mas se a molécula apresentar várias ligações, como que a gente vai atuar diante disso? Bom, por exemplo, aqui o dióxido de carbono, o NH3, a amônia e a molécula de água são clássicos exemplos de vestibulares e do Enem, por exemplo. Como que eu posso determinar? Tem mais do que 2 átomos? Tem mais do que 2 ligações? Pode haver vários átomos, várias ligações. Como nós fazemos? Para isso, nós vamos recorrer à matemática. É isso, mas nada de muito complexo, tá bom? Nós vamos fazer uma leitura bem tranquila de uma ferramenta matemática, uma ferramenta muito utilizada na física, por exemplo, que é um vetor. O vetor é uma grandeza que pode ser representada por 3, né, uma informação que pode ser representada por 3 grandezas, que nós pouco vamos nos aprofundar aqui. Sentido, módulo e direção, tá certo? E aí, aqui, nós vamos especificamente representar um vetor, né, que se chama vetor momento dipolar por uma flechinha.
ok? Então a gente vai usar uma flechinha para indicar esse momento de um dipolo, né? A gente chama esse vetor, que é representado pela letra Mi do alfabeto grego, como momento dipolar, tá certo? Qual é o barato disso? Peguemos aqui uma molécula que nós sabemos que é polar, beleza? Por que a gente sabe que ela é polar? Ela é diatômica e é formada por átomos diferentes, ou seja, uma substância composta. Desta forma, sabendo que essa molécula é polar, tem uma densidade, né, eletrônica, uma carga parcial negativa no flúor e uma carga parcial positiva no hidrogênio, porque o flúor é bem mais eletronegativo. Então nós vamos representar um vetor chamado momento dipolar por convenção, um combinado nosso aqui, do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então a gente vai apontar literalmente uma flechinha do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, tá certo? Então para tudo. Professor, se a molécula, eu estou usando o exemplo com 2 átomos para criar um conceito, tá? Que é o momento dipolar. Mas qualquer molécula em que você queira determinar a polaridade dela, se ela é ou não polar, você pode usar essa ferramenta chamada momento dipolar. O que ela é? Um vetor que nós apontamos para cada ligação, atenção, para cada ligação uma flechinha, esse momento dipolar, do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. É apenas uma convenção, já foi ao contrário isso, hoje do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, tá certo? Então apontamos do menos para o mais, e aí a questão é a seguinte. Se tiver mais do que, por exemplo, nós sabemos que essa molécula é polar. Por quê? Porque ela tem um momento dipolar. Ela tem esse vetor. Ou seja, se esse vetor, ele for diferente de zero, se ele existir, essa molécula é polar. Se ele não existir, a molécula é apolar. Quer dizer, não tem um momento dipolar. Tá, professor, mas você está, nesse caso é claro, porque existe um vetor, porque a molécula já era sabidamente polar, e aí tudo bem, mas e se tiver várias ligações? Essa é a questão. Ok, se tiver várias ligações, esse vetor resultante, momento dipolar, que a gente está querendo determinar aqui, se existir polar, se não existir apolar, ele é obtido a partir da soma desses momentos dipolares, ou seja, desses vetores de cada ligação. Resumindo, tem várias ligações. Você vai apontar um vetorzinho para cada uma das ligações, fazer uma análise individual e depois você vai somar esses vetores de tal forma que o resultado existindo, ou seja, existindo um momento dipolar diferente de zero, essa molécula é polar. Se não existir, você somou e não ocorre existência de um vetor resultante, essa molécula é apolar, beleza? Eu vou dar exemplos para a gente entender isso aí. É imprescindível fazer um estudo bem minucioso e cuidadoso da geometria molecular, porque esses vetores eles podem se apresentar não necessariamente no plano, mas eles podem se apresentar no espaço, e aí nós teremos que fazer essa soma vetorial de forma espacial. Olha, você vai fazer uma prova específica, é importante esse estudo espacial dessas moléculas, tá certo? Agora, eu vou, obviamente, contar para você, né, também como determinar a existência ou não desse vetor resultante de algumas formas em que nós simplesmente observamos nessas estruturas e uma repetição dessas condições, tá bom? Então, bora lá. Bom, vou pegar a molécula do gás carbônico, CO2, uma molécula muito comum, usa-se um trocadilho em vestibulares com o termo polar, apolar, já vou explicar para você, tá certo? Então, primeira coisa, ó, molécula do CO2, eu desenhei ela estruturalmente, é importante que se desenhe ela de forma eletrônica, quer dizer, que mostre os elétrons, principalmente ao redor do átomo central. Nós já estudamos isso, eu já falei da importância disso lá no estudo da geometria molecular. Não deixe de estudar, de assistir a aulinha sobre geometria molecular, tá certo? Ligação covalente, geometria molecular, depois polaridade. Essa é uma sequência didática interessante para você compreender tudo isso, tá? E depois as forças intermoleculares. Então, tá aqui, eu vou desenhar o nosso vetor momento dipolar, tá certo? Então, olha para uma ligação. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. A gente olha para uma ligação. Vamos olhar para essa ligaçãozinha aqui. Vou fechar aqui, ó. Aí. Ok, para essa ligação. Então, esta ligação é polar. Tá certo? Por que ela é polar? Porque os átomos são diferentes. Se os átomos são diferentes, a ligação é polar. E o vetor momento dipolar, ele é apontado do carbono, menos eletronegativo, para o oxigênio mais eletronegativo. Beleza? Só que tem outra ligação. Ok, que também é polar, beleza? E nós devemos também representar o vetor aqui momento dipolar, desta vez, né, para o lado de lá, ou seja, para o átomo mais eletronegativo. Ok, então essa é uma molécula clássica em que as ligações são polares. Então, olha só, no gás carbônico as ligações são polares porque cada ligação apresenta um vetor,
né, momento dipolar. Mas se nós somarmos esses vetores, não há como aqui, porque eles se anulam, né? Imagina dois vetores, dois carros com a mesma potência, né, com a mesma força, puxando alguma coisa em sentidos opostos. O objeto central não vai se deslocar. Então, a densidade eletrônica dessa molécula não é deslocada, né? Ela fica simétrica nessa estrutura. Desta forma, apesar das ligações ser polares, a soma vetorial ali é igual a zero, portanto, essa molécula é apolar. Então, por que essa molécula é um clássico de vestibular? Porque ela é uma molécula apolar, atenção e cuidado com os termos, ó. Ela é uma molécula apolar formada por ligações polares, porque ligação e molécula podem ser diferentes no conceito de polaridade, tá certo? Uma molécula que é apolar, ela pode ser formada por ligações polares, como nós estamos exemplificando aqui, tá certo? Agora vamos a uma molécula bem clássica, bem importante, que vai permitir gerar algumas conclusões, algumas quase que obviedades, e aí a gente pode resolver problemas de geometria, de polaridade molecular com mais tranquilidade. Ó. Essa molécula de água, tá certo? Tem duas ligaçõezinhas, vamos analisar uma a uma. Então essa primeira ligaçãozinha aqui, ela é polarizada, porque hidrogênio e oxigênio têm eletronegatividade diferente. Aqui eu coloquei os eletronzinhos que estão sobrando, os pares não compartilhados ao redor do oxigênio, que é muito importante. Lá no estudo da geometria molecular eu mostrei a importância e a consequência desses parezinhos na formação da geometria da molécula de água, que é muito peculiar, muito interessante, tá certo? Então esse é o vetorzinho, só que tem a outra ligação. Então representemos lá o vetorzinho lá. Ok. Então o que nós devemos fazer? Somar. Nesse caso eles não vão se anular, então nós vamos somar. Vamos pegar primeiro aqui esse vetorzinho amarelinho, estou transpondo ele para cá, ó, ok? Vou colocar ele aqui, agora eu vou somar esse outro vetor. Sem muita habilidade, sem muita pretensão, vou dizer o que eu aprendi na escola. Assim, o professor falava assim, ó, coloca a trombinha no rabinho. Trombinha no rabinho. Ele falava outra coisa que eu não vou repetir aqui, mas ele falava também trombinha no rabinho. Então você pega a trombinha, a pontinha da flechinha e coloca na traseira da outra flechinha, tá vendo? Então, estou transpondo para cá, tá certo? Ok, se tivesse 3 vetores, a gente ia colocando trombinha no rabinho, chama esse de 1, de 2, lembrando que tudo isso tem que ser de forma espacial, o que torna a tarefa mais difícil, tá bom? Então essas duas ligações estão no mesmo plano, então eu estou simplesmente somando, colocando o trombinha no rabinho. O vetor resultante é o que fecha essa estrutura aqui, né? Possivelmente você já aprendeu em física a usar vetores, né? Fazer essas somas vetoriais. Esse aqui é o vetor resultante. Então perceba, existe um vetor resultante. Então esse vetorzinho resultante aqui é diferente de zero. Quanto vale? Não importa, não interessa neste momento, tá bom? Em estudos mais aprofundados, é claro que vale determinar quanto é esse momento dipolar para entender sobre a polarizabilidade, né? Sobre constantes como dielétricas de uma substância para determinar a solubilidade, condução de corrente elétrica, ou seja, uma infinidade de propriedades. Mas nesse caso, simplesmente a gente quer saber se ela é polar ou não. Então, como o momento dipolar é diferente de zero, essa molécula é polar, beleza? Ponto. Então, assim, momento dipolar diferente de zero, somou os vetorizinhos de todas as ligações de uma molécula, que tenha 2, 3, 4 ligações, não importa, é diferente de zero, é polar. É igual a zero, é apolar. Agora, vamos de malandragem. É uma malandragem no bom sentido, tá bom? Bom, perceba o seguinte, ó. Uma regra geral. Sobrou parzinho de elétron no átomo central? Perceba para onde aponta esse vetor resultante. Está vendo que ele aponta para cima na molécula de água? E o que tem ali em cima? Tem um monte de eletronzinhos. Porque, pensa bem, o que nós estamos procurando em uma molécula para determinar a polaridade? Uma densidade eletrônica deslocalizada. Quer dizer, uma região com mais elétron do que outra. E numa molécula que tem pares de elétrons no átomo central, necessariamente ela tem uma polarizabilidade. Então a regra, perceba, cuidado, regra, quer dizer que tem algumas exceções. Eu vou explicar para você ter segurança nisso. Mas, de forma geral, sobrou par de elétron no átomo central, se tiver que apostar 10 real, tu vai apostar que ela é polar. Porque a densidade eletrônica já está ali acentuada, ali distribuída ali naquele átomo central, entendeu? Já tem uma região com densidade eletrônica mais acentuada. Quando que isso aqui não é verdade? Quando você tem esses pares de elétrons, por exemplo, né, nos átomos central distribuídos de forma simétrica. Então existem alguns casos em que se extrapola o octeto, em que ocorre hibridização, nós vamos fazer uma aulinha de hibridização, em que esses casos aqui há a possibilidade da molécula ter elétrons disponíveis no átomo central e mesmo assim ela ser apolar. Muito raro, de forma geral você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Bom, e se não sobrar par de elétron no átomo central, como é o caso do CO2? Então, sobrou par de elétron no átomo central, polar. Não sobrou, como que eu faço?
Tá, aí vamos lá. Atenção, bastante atenção. Anote isso com carinho. Ó. Se o número de ligantes, quer dizer, o número de átomos ligados no átomo central, for igual ao número de átomos iguais, professor, isso pareceu meio redundante, pareceu meio estranho. Vamos lá devagarzinho. Vamos olhar o CO2. Ó. Quantos ligantes tem no carbono? Tem um aqui, que é o oxigênio, e outro ali, outro oxigênio. Então, são dois ligantes no átomo central do gás carbônico, certo? Certo. Quantos átomos iguais tem? 2. Entende? Você tem dois ligantes, esse oxigênio e o outro oxigênio, e tem dois átomos iguais. Então, quando o número de ligantes é igual ao número de átomos iguais, essa molécula é apolar. Lembrando que a gente está fazendo essa análise para quando não sobra elétrons no átomo central. Tá certo? Não sobra. Se sobrar, polar. Se não sobrar, nós vamos ter que nos perguntar. Tá certo? Sobrou, o número de ligantes é igual ao número de átomos iguais? Não? Apolar. Perdão. O número de ligantes é igual ao número de átomos iguais? É apolar. E se não for, se o número de ligantes for diferente do número de átomos iguais, a molécula é polar. Eu vou dar exemplos agora para a gente fechar esse estudo com chave de ouro, beleza? Então, assim, ó, sobrou par, polar. Quer dizer, isso vai me isentar de representar esses vetores, esse trabalho todo. Numa prova específica, obviamente, você vai ter que trabalhar com esses vetores, né, para demonstrar a existência desse momento de polar. Tá? De forma geral, sobrou, tem vetor resultante polar, não tem vetor resultante apolar. Esse é o conceito, tá certo? Mas na malandragem, sobrou par de elétron no átomo central, essa molécula é polar. Se não sobrar, nós temos que nos perguntar se o número de ligantes for igual ao número de átomos iguais, ela é apolar. Se o número de ligantes for diferente dos átomos iguais, ela é apolar. Tem que parecer óbvio também, porque se os átomos forem diferentes, vai ter densidade eletrônica sendo deslocada. Se os átomos forem iguais, eles vão puxar com a mesma intensidade, tá bom? Vamos lá, os exemplozinhos aqui, ó. Essa molécula aqui é o NF3, o trifluoredo de nitrogênio, tá certo? Tem parzinho de elétrons sobrando aqui no nitrogênio no meio, então se sobrou, olha que louco isso, olha que simples, sobrou parzinho de elétron no átomo central, digo, essa molécula é polar, tá? Eu disse que tem algumas raras exceções, mas os exemplos, né, mais comuns de vestibular, de Enem, né, que não sejam vestibulares muito específicos, essa é uma regra, como eu disse, de forma geral. Sobrou parzinho no átomo central polar. Tá bom, não sobrou parzinho no átomo central. Então isso aqui é o CCl4, o carbono faz 4 ligações, então tá aqui as 4 ligaçõezinhas, não sobra nada, ele só tem 4 elétronzinhos na última camada, então não sobrou par de elétron no átomo central. Então eu paro. Não sobrou par de elétron no átomo central? Tá. Quantos ligantes tem? 1, 2, 3, 4. 4 ligantes. Quantos ligantes iguais tem? 1, 2, 3, 4. O número de ligantes é igual ao número de átomos iguais? Sim, a molécula é apolar, beleza? Não sobrou par no átomo central, confere a quantidade de átomos ligados e verifica quantos iguais tem. Professor, você pode dar um exemplo diferente? Claro, vamos lá. Peguei o carboninho de novo que faz 4 ligações, então tem 4 ligantes. Ó. 1, 2, 3, 4, tá certo? Clorofórmio, aqui, ó, CHCl3, tá certo? Então tem 4 átomos ligados, ou seja, 4 ligantes, e nós temos, nesse caso, 4 ligantes e apenas 3 átomos iguais, que são 3 cloros, porque aqui é hidrogênio. Então, o número de ligantes é diferente do número de átomos iguais? Sim, a molécula é polar. Existe um vetor momento dipolar, porque o hidrogeninho vai puxar essa densidade eletrônica de forma diferente. Se você somar esses vetores no tetraedro aqui, soma de parzinho, vai pegando a resultante somando, você vai ver que ela é apolar, que vai ter um vetor resultante diferente de zero. Se você somar esses vetores aqui no espaço dessa estrutura, que é muito parecida com a amônia, você vai ver que tem uma estrutura, um vetor resultante, portanto polar. Mais um para fechar, dá uma olhadinha aqui no BF3, um clássico também dos vestibulares. Essa molécula aqui, se você somar os vetorzinhos, você vai ver que vai fechar um triângulo perfeito ali, não vai ter vetor resultante, mas acompanhe. Não sobrou par de elétron no átomo central, ok? Quantos ligantes tem? 1, 2, 3. 3 ligantes, quantos átomos iguais tem? 1, 2, 3, que são os 3 furos. 3 ligantes, 3 átomos iguais. A molécula é apolar, tá certo? Bom, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de fazer um comentário. Se quiser saber alguma coisa, manda aí, a gente grava um videozinho para vocês. E aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.